Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem tem orado pelo seu pastor? Se você não tem orado pelo seu pastor, faça disso uma prática na sua vida. Amém? Ele precisa das nossas orações, tá bom? Assim como nós precisamos da dele. Amém? Feche seus olhos, deixa a mão. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, Pai. Pronto para ministrar a tua palavra. A palavra essa vinda do teu coração, direto para o nosso coração, Pai. Fala conosco nesta noite, Pai. Joga por terra todo espírito de distração neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Que possamos receber esta palavra, Pai, viva e eficaz em nosso coração e pô-la em prática em nome de Jesus, Pai. Essa palavra que é mais cortante que espada de dois gumes, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, essa palavra vem hoje para nós, para nos libertar, para nos exortar, para nos consolar. Essa palavra vem para curar, Pai. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória através do teu filho. Cerca ele, cerca seu lar, cerca ele serve, Pai. Em nome de Jesus, manifesta, continua manifestando a tua glória na vida do teu filho e através da vida dele e da família dele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse é o tempo. Eu reino de nós. Aleluia. 2024. Anos de atitudes radicais. Vila Roqueire. Livre para Jesus. Amém, glória a Deus. Pessoal, a gente está ensaiando, tá dando certo, né, gente? Tá ficando. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Cadê? Tem alguém ali do som ali atrás? Você me dá só um retornozinho aqui para mim? Agora na voz, depois a gente... Aleluia. Glória a Deus, queridos. Estamos felizes em estarmos mais um domingo reunidos aqui, em nome de Jesus, para celebrarmos ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Amém? Isso, obrigado, quero sim, obrigado, Lúcia. Obrigado, Lala. Para nós é sempre uma alegria estarmos juntos, celebrando a Jesus. E hoje é uma noite de festa, como nós falamos, em todos os sentidos, né? Nossa irmã Marlúcia fez aniversário, né? Nossa irmã Lúcia começou esse mês com a nossa irmã Lúcia, depois nossa irmã Edna, né? E hoje Marlúcia. A Marlúcia pediu para que esse momento fosse um momento de ações de graça. Depois nós vamos poder ter uma oportunidade de rendermos graças ao Senhor diretamente. Ela poderá falar o porquê também, que é importante. Amém? Eu gostaria só de dar um breve aviso. Queridos, nossas células estão acontecendo. Amém? Se você ainda não faz parte de uma célula, você pode nos procurar no final, falar com algum dos irmãos, né? Líder de célula, para que você faça parte. Amém, querido? É importante estarmos reunidos. O nosso ministério, nós nos reunimos aos domingos pela manhã, na escola bíblica, às 9 da manhã. Antes, nós temos aquele café abençoado. Olha aí, ó, café, né? Que o Robson, né? A gente, para cada um irmão trazer uma coisa. Cada um irmão traz mais o Robson, né? A gente não vai poder falar assim. Ele traz aquela bênção, que é uma bênção mesmo, né? Então nós nos reunimos pela manhã, a partir de 8h30 nós estamos aqui, temos aquela comunhão, porque o nosso culto e o nosso encontro, a nossa adoração a Jesus começa lá fora na mesa. Amém? Não é só quando nós estamos aqui não, ele começa lá na comunhão dos irmãos. E à noite, né, às 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração, esse você está participando agora. E temos as nossas células que se reúnem, né? A minha célula da minha esposa, nós nos reunimos toda terça-feira na nossa casa, na Goiacá. Né? Nós temos a célula dos jovens que reúnem aqui na rua Quiririm, 1306, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas. 19h30, 19 horas? 19, né? O Robertinho ali, o Rafael. E é importante, querido, você fazer parte de uma célula, tá bom? Para nós estarmos avançando nisso aí. Outra vez que eu queria deixar para os irmãos, e o restante dos irmãos acessem o aplicativo da igreja, tá bom? Acessem as informações do grupo. Que no dia 28 de junho, o que é que nós vamos ter dia 28 de junho? Vigília na tenda da oração. Amém, queridos? Então eu quero convidar você, irmãos, toda a igreja, para você vir passar uma madrugada com Jesus. Amém? Vamos estar juntos aqui a partir das 22h30. Você vai chegar com calma, né? Nós vamos desacelerar um pouco. E a partir das 11 horas nós estaremos juntos aqui dentro desse espaço aqui, para estarmos uma madrugada com Jesus. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu tenho sono, eu vou dormir. Não tem problema, vem e dorme aqui. Pode dormir aqui no altar, aqui em cima. A gente prepara aqui o ambiente,
né? Um cercadinho ali, igual de bebê. Bota cachorrinho, se você tiver bichinho de pelúcia, que você gosta de dormir com ele, você tá na naninha, né? Outro dia tinha uma irmãzinha ali com o dedinho na boca, que bonitinho, gente, né? Então, assim, irmãos, nós estamos sendo convidados pelo Espírito Santo para passar uma madrugada com Jesus. Se você for passar acordado, dormindo, eu acho muito difícil você dormir. Amém, queridos? Porque quando a gente está na presença de Jesus, cara, é muito bom. Então, eu queria te convidar, e nós temos um tempo a sós com o Senhor, sabe? Quanto tempo, às vezes, também a gente não para durante o dia para ter assim, falar assim, Jesus, esse tempo é só teu. Eu não quero dividir com mais ninguém. E você tem a oportunidade, dia 28, de fazer isso. E depois, querido, no decorrer, né, mais na madrugada, irmão, na última vigília, era 2 horas da manhã, eu acho, 2 e pouco. A gente estava com uma mesa ali fora, todo mundo sentado, comendo. Gente, o pessoal é muito doido, mas Jesus estava ali com a gente. Amém? E ficamos até as 5 da manhã, que é o horário que nós ficamos, né? Nessa comunhão, no partir do pão, na oração, na intercessão, na adoração. E eu queria te animar a você vir para a tenda de oração e passar uma madrugada com Jesus. Amém? Amém. Estão ligados nisso aí? Amém? Amém. Fala para o irmão assim, vem para a tenda. A oração. Amém? Queridos, antes de nós compartilharmos uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas, eu gostaria, hoje eu não vou perder essa oportunidade não. Eu gostaria de que a nossa irmã Andréia, vem cá, minha irmã Andréia, a capela mesmo, mas ela vai... Oi? Discurso não, ela vai... Isso. A irmã dela, vamos ministrar junto com a igreja, tá bom? Chega pra cá, meu irmão, pode ficar aqui. Não sei se você quer subir, se quer ficar aqui embaixo. Mas o que eu queria convidar você, ela não vai só solar, não. É porque ela tem uma voz também muito baixinha. Mas eu queria que a gente ajudasse ela. Você pode ficar de pé, se você puder. Se você tiver mais de 120 anos, não tem problema, você pode continuar sentado. Oi? Quem foi, Paulinho? Isso, se você não puder ficar de pé, não tem problema. Mas é que nós vamos adorar juntos, tá bom? E ajudar um pouquinho ela, porque ela tem uma voz um pouquinho baixinha, né, irmã? Então a gente vai... E eu sei que você conhece essa música. Projeta aí pra gente, aqui é do escudo. Você bota ali. É o escudo. Se você puxar aí, acho que... Tá com internet? Vocês? Que a gente teve uma mudança ali. Minha irmã, adore o Senhor. Vamos adorar juntos. Vai lá. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz
perder filhos. Dois filhos. Menos de um ano. Sabe o que é isso? Amém, queridos? Chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, independente de qualquer coisa, eu te louvo, eu te adoro. É que vem com as tuas mãos. E não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. E não há doença. Diga com toda a tua fé. Nem culpa. Só quem passou pelo vale sabe o que é isso. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Aleluia. Isso é muito bom, né, queridos? Mesmo diante das lutas, sabemos que Ele está conosco. Sua boa mão nos sustenta. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra nessa noite com os irmãos. E o tema dessa palavra, nós estamos nesse ano de 2024, o Ministério Tudo Se Fez Novo, né? Todos os ministérios, tanto Sulacap, que é a nossa sede, Barra do Furado, Vila Valqueire. Nós recebemos a direção, através do pastor Marcelo, que é o líder desse ministério, sobre o ano de 2024. 2024 é um ano de atitudes radicais. Amém? E o radical aí, querido, está voltado a nós, está se referindo a nós voltarmos para a raiz, voltarmos para o original. Precisamos voltar para aquilo que é original no Evangelho. Amém, queridos? E eu queria compartilhar hoje, dentro dessa mensagem de atitudes radicais, sobre sermos casa de oração. Amém? Eu gostaria que nesse momento agora, convidar você, por favor, você ler a sua Bíblia. Nosso texto base vai ser em Isaías, capítulo 56, no versículo 7. Isaías 56, versículo 7. E eu esqueci de falar, né? Bom, a gente está lembrando os irmãos estejam orando também pela vida do nossos irmãos Cássio e Márcia. Faz assim pra gente. No dia 30, final do mês agora, eles estarão realizando aqui a cerimônia do casamento deles, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Eles casaram no dia 13, né? De junho agora, né? O casamento civil. Estarão recebendo aqui a bênção, né?
das alianças, né? A igreja estará orando, nós estaremos fazendo um culto aqui. Uma boda, gente, vai ser muito lindo, hein? Um casamento no culto. Amém? Bem profético, né? Que Jesus, nós como noivos, estamos aguardando o nosso noivo, Jesus, não é isso? E Márcia e Cássio estarão aqui, né? Junto com a igreja, nós estaremos celebrando as bodas desses irmãos. Amém, queridos? Você está feliz com isso? Amém. Glória a Deus, hein? Então vamos lá. Vamos estar todos juntos aqui para celebrarmos o nome de Jesus. Amém? Vamos abrir em Isaías 56, versículo 7. Diga amém. Amém. Fala para o teu irmão, é Isaías 56, 7. Amém? Diz assim. Não vai dizer que eu estou sem óculos. Paulinha, não sei se está aí. Mas eu vou ler aqui no quadro, mas eu vou precisar dele. Não, está ali dentro do gabinete, meu amor, se você puder pegar para mim. Ou algum irmão que puder pegar para mim. Você vai ver uma bolsa azul. E eu acredito que ele está ali dentro, se ele não fugiu. Não, tá assim, que esse óculos é para perto. Eu estou olhando de longe aqui, estou enxergando ele. Teu irmão falou assim, né? Cara, meu óculos ele é tão para perto que eu sentei em cima dele. É muito perto, eu não enxergo, mas de longe, né? Desse encontro, vamos lá na outra mesa. Mas amém. Isaías 56, versículo 7. Vamos ler junto então, para vocês me ajudarem? Todos aqui que quiserem acompanhar aqui na TV. Um dos vocês já vai? Sim. Para ensaio ficou bom. Eu quase falei no final assim, amém. Os irmãos leram em línguas. Vamos mais uma vez bem forte agora? Um de vocês já vai? Sim, a esses eu levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia. Fala assim, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, Senhor, que a tua palavra entre em nossos corações, em nosso espírito nessa noite, de uma forma poderosa, como ela sempre é, trazendo mudança na nossa vida, confrontando-nos, levando-nos a níveis mais altos, levando para onde o Senhor nos deseja. Que possamos ouvir a tua voz e sermos ativados no nosso espírito. Pai, queremos profetizar os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvirmos e entendermos a tua palavra e sermos praticantes desta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Queridos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, nós estamos caminhado mais especificamente do início do ano, né? Mas mais especificamente de março para cá, Deus tem falado muito assim sobre essa questão da oração, sobre a tenda da oração, turnos, né? Como nós fazemos aqui, já começamos, né? Nós temos um turno já fixo de 10 à meia-noite e um outro turno de 4 às 6 da manhã. Os turnos intermediários ainda não estão preenchidos, que é de meia-noite às 2, de 2 às 4, e o de 4 às 6 está preenchido. Por enquanto só tem uma pessoa dos 4 às 6, mas nós cremos que Deus estará levantando pessoas e entendemos, irmãos, que às vezes alguns irmãos têm a dificuldade, né, de se locomover de madrugada, né, para estar aqui, mas o Senhor está nos dando uma direção também para termos também durante o dia, né, de mês em mês, um turno de oração aqui de manhã até a noite, e você estará sendo comunicado. Amém? Mas o importante disso, querido, que Deus assim começou a falar comigo, né, acerca da oração. Porque quando Deus ele coloca um incômodo, entre aspas, aí na nossa vida, não é para o meu irmão fazer, é para que eu faça. Amém, queridos? Ah, não estou incomodado, eu vejo pessoas na rua, ninguém faz nada, vai lá e faz. Amém, queridos? A igreja não está fazendo isso. Irmão, ora, compartilha, pega a visão e faz. Como vocês estão entendendo? E às vezes o peso que está no nosso coração é porque o Espírito Santo está movendo para a gente fazer isso. E com relação à casa de oração, quando a gente fala de casa, a gente vai tentar acelerar bastante aqui, né? Mas de uma forma que nós possamos absorver aquilo que o Espírito Santo quer para nós nessa noite. E existem vários tipos de casas. Existem casas grandes, como o nosso irmão Bira, né? Que tem um triplex. Glória, nossa irmã. Fala bem, irmão.
A nossa irmã cheirosa, né? É a cheirosa. Né? Existem casas grandes, casas pequenas, existem casas ricas, casas mais pobres, existem casas que são arrumadas, casas que são um pouco bagunçadas, né? Casa que tem criança, então, né? É uma benção, né? Brinquedos espalhados pela casa. Existem casas que são bem iluminadas, outras são mais escuras. Existem casas de negócios, sim ou não? E existe casa de oração. E é sobre essa casa de oração que eu quero falar nessa noite com você. A palavra de Deus, querido, fala que nós somos casa, então somos casa. A palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos uma casa. Se você olhar para o teu irmão, você vai ver nele uma casa. Porque ele é a habitação do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 3, versículo 6, eu vou ler aqui, vou falar um pouco rápido, só para a gente poder ganhar tempo. Diz assim: Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Cristo, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós? Fala, eu sou casa, de Deus. Nós somos casa, irmãos. Você é uma casa. O nosso corpo é uma casa onde habita uma alma e um espírito. Onde o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito. Vocês estão entendendo até aqui? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Então, irmãos, além de nós sermos casa de Deus, nós somos uma casa santa. Isso é muito sério. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, irmãos, nós vivemos aqui pela palavra, com esses textos básicos que eu estou colocando aqui para você, que nós somos uma casa. E essa casa é uma casa de oração. E essa casa, por habitar o Espírito Santo, é uma casa que tem que ser santa. Vocês estão entendendo? Amém. O Salmo 93, versículo 5 diz assim: fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade. Então, irmãos, o meu corpo, ele não é qualquer coisa. Ele precisa ser cuidado e tratado, porque neste corpo, onde habita uma alma, que são as minhas emoções, onde habita o meu espírito, que é onde o Espírito de Deus habita, é santo, porque o Espírito Santo habita em mim e em você. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Isaías 56, versículo 7, nós vimos que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Qual tipo de casa nós temos sido? No Antigo Testamento, irmãos, Deus, ele chama Moisés e fala assim: Moisés, você vai construir um tabernáculo, que era uma tenda grande, e essa tenda era dividida nos átrios, no santo lugar e no santo dos santos. E Deus escolheu habitar, entre aspas, né? Quando se fazia o sacrifício, Deus se manifestava onde? No Santo dos Santos. Só que o tabernáculo de Moisés, eu não vou falar sobre isso hoje, ele passou. Aí Davi constrói um tabernáculo, que é chamado tabernáculo de Davi, onde havia adoração, onde havia música, não havia sacrifícios, havia júbilo, e era uma tenda, onde a arca da aliança ficava dentro de uma tenda. Só que a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, passou. Na época dos reis, o próprio Davi sentiu no coração de fazer o quê? Uma casa para Deus, um templo. Mas o que Deus falou assim? Não, você não vai fazer, porque você é homem de sangue, mas o teu filho Salomão vai fazer. Então Salomão constrói o quê? O templo de Salomão, onde Deus também se manifestava ali.
Diz a palavra que de madrugada aparece o Senhor a Salomão e fala que ele ia se manifestar naquele lugar quando o seu nome fosse invocado. Só, querido, que não existe mais o templo de Salomão. E agora? Vamos todo mundo ali para Piedade, não? Como é que é? Piedade, né? No templo de Salomão. Abolição, né? Del castigo? Não, não é isso. O que nós entendemos hoje, querido? Que na época dos reis, na época de Moisés e Davi, Deus habitou em tendas e habitou no templo. Mas hoje Deus habita em mim e em você. Ele habita dentro de nós. Quando Jesus estava com os discípulos, ele vira para eles e fala assim: olha, Claudinho, Jesus vira os discípulos, Alain, e fala assim: eu vou ter que ir para o meu pai. Eu vou ter que ir embora. Aí os discípulos, Flavinho e meu querido Bartielli, eles viram para Jesus e falam assim: Senhor, mas agora que estava tão bom, o Senhor está curando enfermos, o Senhor está libertando vidas, os mortos estão ressuscitando, nós estamos vendo aqui, nós mesmos já estamos expulsando o demônio. Aí Jesus vira para eles e fala assim, estou parafraseando, o grifo é do Marcão, tá? Jesus vira para ele e fala assim: sabe por que eu preciso ir? Porque se eu não for, o outro Consolador não virá. O Espírito da verdade, que vai habitar em vocês. Ou seja, Jesus está falando assim: eu preciso sair do lado de vocês para morar dentro de vocês. Era isso que Jesus estava falando para eles. Porque se eu não for, o outro Consolador que é igual a mim, o Deus vivo, verdadeiro. Irmãos, hoje nós temos algo que Moisés não teve, que Davi não teve, que Josué não teve, que Débora não teve, que foi a presença de Deus morando dentro deles. E hoje o Senhor escolheu morar dentro de mim e de você. Ah não, você não está entendendo o que eu estou falando não. Você tem o Deus vivo que criou os céus e a terra morando dentro de você. Isso é muito forte, irmão. É quando você dá glória a Deus, você anima o pregador também. Além de dar glória a Deus, que é o mais importante. Irmão, Lala, sabe o que é isso, Lala? Jesus não está só do nosso lado, Tiaguinho. Ele está morando dentro de você, Tiago. Aí o pessoal fala assim: poxa, a casa de Jesus ele é tão apertadinha, né? Que o Tiago é pequenininho. Mas não tem problema não, Tiaguinho. Ele se sente bem morando dentro de você. Nós estamos entendendo? Aí quando ele vira pro Robson, poxa, tem tanto espaço essa casa, né? Porque Jesus ama morar dentro de nós, irmãos. Ele ama morar em mim, ama morar em você. Nós somos a habitação dele, nós somos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. E o profeta Isaías, ele profetiza: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E a pergunta é: você tem sido casa de oração, irmãos? Temos sido casa de oração. E quando eu falo ser casa de oração, não é passar 2, 3, 4 horas orando direto. Amém se você faz isso. Mas casa de oração é você ser um canal de habitação do Senhor. E nós vamos entender aqui as características para sermos uma casa de oração. Não é você falar muito, não é você aumentar a sua performance. Hoje eu orava 10 minutos, hoje eu oro 1 hora. Isso pode ser só melhorar a nossa performance. Ser casa de oração é mais do que isso. Jabes, nós estudamos na célula essa semana. Você já viu a oração de Jabes, irmãos? É uma oração que não leva 30 segundos, se você for orar. Senhor, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que o Senhor me abençoe. Uma oração tão rápida, e a palavra de Deus fala que Deus ouviu a oração de Jabes. Mas o que é ser casa de oração? Quais são as características de uma casa de oração? Aí eu queria que você fosse comigo. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu gostaria de ler 2 textos com você, bem rapidamente. Primeiro em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Os irmãos vão projetar ali. Vamos ler do versículo 12 ao 14. Mateus capítulo 21. Você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar aí no seu smartphone ou aqui na TV também. Esses 2 textos a gente vai demorar um pouquinho mais, depois nós vamos acelerar um pouquinho mais, tá bom?
Quantos acharam? Digam amém? Amém. Diz assim, o subtítulo aqui fala sobre a purificação do templo. O templo era o local que Deus escolheu para quê? Para se manifestar, sim ou não? Para habitar ali, quando fizesse o sacrifício. Diz assim, versículo 12 do capítulo 21 de Mateus. Tendo Jesus entrado, aonde? No templo. Em algumas traduções fala onde? No pátio do templo. Expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, vamos ler junto? A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vamos parar aqui por enquanto. Esse é o primeiro texto que eu quero ler com você. Agora, vai até João, capítulo 2. João, capítulo 2, do versículo 13 até o 17. João, capítulo 2, é a mesma passagem, agora João, né? Trazendo esse entendimento que ele teve com relação a isso. Quantos acharam? Digam amém? Amém. Diz assim, estando próxima a Páscoa dos judeus, olha bem isso, fala, Páscoa dos judeus. Páscoa dos judeus. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou aonde? No templo. E o templo é o local onde Deus iria se manifestar. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados. Tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhes a mesa. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se então os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Em outras traduções fala, me devorará. Irmãos, eu queria ver com você aqui algumas características de sermos uma casa de oração. A primeira, que uma casa de oração, ela precisa ser pura. Fala para o teu irmão, uma casa de oração precisa ser pura. Ou seja, ser limpa. Quantos aqui são casa de Deus? Templo? Entenda isso, irmão. Vai acompanhando comigo aí. No Salmos, capítulo 1, você precisa abrir, Salmos 24, versículo 3 e 4, diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então eu vejo aqui que a primeira característica de uma casa de oração é que ela precisa ser pura. A palavra de Deus fala que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E Deus também não habita em lugar sujo, querido. Nós estamos entendendo? Lugar de sujeira, lugar de trevas é habitação de demônios. Isso é sério, irmãos. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ele precisa ser puro. E diz aqui no versículo 12 de Mateus que nós lemos que Jesus, ele expulsa os que vendiam e compravam, eles expulsam os cambistas e os que vendiam e compravam as pombas. Agora, irmãos, por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez um azorrague, que é um chicote? Azorrague é um chicote. Ele faz o chicote, ele pega o chicote e expulsa essas pessoas que estavam vendendo. Expulsa os cambistas de dentro do templo. Agora, por que Jesus fez isso? Aí você vai falar, olha, porque eles estavam fazendo aquelas coisas ali dentro do templo. Mas aquilo era legal. Não era errado, irmãos. Eles venderem, terem cambistas. Aí você vai falar assim, ih, pastor, está falando heresia. Vamos contextualizar isso. Naquela época, uma vez por ano, pelo menos uma vez ao ano, as pessoas saíam das suas regiões, das suas cidades e subiam para Jerusalém. Geralmente para as festas, 3 festas principais dos judeus, que era Páscoa,
Pentecostes e Tabernáculos. Inclusive, semana passada, né? Retrasada, né? Tivemos aqui a celebração dessa festa, foi uma coisa linda. Nossa irmã, coreógrafa, dançarina, diretora, junto com a pastora Miriam, com tudo, Claudinha. Foi uma coisa tremenda, os anjos, todo mundo, foi lindo. Então, queridos, lembra que no início do texto de João, nós vimos que Jesus ele estava subindo para Jerusalém, na festa dos judeus, que era a Páscoa, que se aproximava, porque todos os anos era cultura judaica dos judeus, eles irem até Jerusalém. E esse termo subir não era simplesmente porque estava em um lugar alto, é porque todas as vezes que eles falavam que eles iriam para Jerusalém, ou para o templo, eles usavam esse termo, e eles subiram para o templo. Pedro e João subiram para o templo a hora nona para orar. Estudamos isso hoje na escola bíblica. Jesus, aquele homem que estava indo para Jericó, ele havia subido para Jerusalém, quando ele viu aquele homem lá caído no chão. Então, irmãos, essa passagem mostra que esses homens estavam ali vendendo pombas, carneiros, ovelhas, tinham cambistas. Era legal, por quê? Imagina, as pessoas saíram a 10, 11 quilômetros da sua cidade e naquela época não tinha Uber. Não tinha Uber entrega. Dá para entregar um boi para mim lá no templo de Jerusalém? Não tinha isso. Como vocês estão entendendo? Eles tinham que levar animais. Imagina as pessoas caminhando 10 quilômetros, 11 quilômetros, levando boi, vaca, pombo. Então era legal que no templo tivessem esses animais, para que quando eles chegassem ali, eles comprassem os animais, porque as pessoas saíam das suas regiões, irmãos, com as suas famílias, para adorarem Jerusalém. Como Jesus fez ali, que nós lemos em João. E os cambistas? Quem são esses cambistas? O que é uma casa de câmbio? Os irmãos aí que mexem com dólar, com euro. Irmãos, uma sala de câmbio nada mais é do que um local onde você troca moedas. Eu estou no Brasil, vou viajar para os Estados Unidos. Eu vou numa casa de câmbio e troco real por dólar. Eu vou para a França, né? Que nosso irmão Juninho e Cristina voltaram aí semana passada. A Janaína já está ali agora. Eu quero trocar o real pelo euro. Então, os cambistas que estavam ali, eles pegavam as moedas que o povo chegava ali e levava, porque essas moedas elas ficariam no cofre do templo. E as moedas naquela hora, a sua esfinge, ou seja, a imagem que estava na moeda, geralmente era a imagem do imperador. E para o judeu, para os sacerdotes, eles não receberiam aquelas moedas com a esfinge de César, por exemplo, porque aquilo seria um ato de idolatria. Então eles trocavam as moedas para justamente comprar ali o material. Só, queridos. Então até aqui nós entendemos que era um ato legal. Não tinha erro nisso. Mas por que então que Jesus expulsou essas pessoas? Isaías 2, de 2 a 3 nos responde isso. E o segundo ponto que eu quero ver com você, o primeiro ponto, que a casa de Deus precisa ser o quê? Pura, a casa de oração. E quando eu falo casa de oração, eu estou falando de mim e de você. Amém? Eu dei o exemplo do tabernáculo, do templo, para nós nos situarmos. Mas agora eu quero que você comece a pensar, toda vez que eu falar de casa de oração, você vai pensar em você. A primeira coisa que a casa de oração precisa ser, ela precisa ser pura. Segundo ponto, por que Jesus expulsou então? Porque a casa de oração, queridos, uma casa de oração, ela precisa ser referência para todos os povos. Você e eu precisamos ser referência para as pessoas. Quantos são casas de oração aqui? Amém. E naquele tempo ali, o que estava acontecendo? Olha, antes de eu falar isso, olha o que fala Isaías 2, de 2 a 3. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para eles afluirão todos os povos. Estou lendo Isaías 2, do 2 ao 3. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Uma casa de oração tem que ser referência.
Isaías 2, do 2 ao 3 fala, as nações vão falar, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Querido, você pode até achar que não, mas as pessoas olham para mim e olham para você, e elas sabem que nós somos cristãos, e elas querem ver em nós referência. Eu não estou falando de perfeição sem pecado, querido. Eu não estou falando de corpo glorificado. Eu estou falando de coerência. O cristão, ele não é perfeito, mas ele precisa ser coerente. E o que é ser coerente? Eu falo aquilo que eu vivo. Eu vivo aquilo que eu falo. Aleluia. E se eu cometo um erro nessa minha trajetória, eu peço perdão, eu conserto e sigo em frente. Restituo quando for necessário e caminho em frente. Porque a minha casa, diz o Senhor, será chamada casa de oração para todos os povos. E não existe casa de oração, querido, onde eu não sou referência, onde eu não sou exemplo. Não estou entendendo? Volto a falar, não estou falando de uma perfeição sem pecado, mas estou falando de ser referência, de ter coerência. No versículo 13, Jesus ele cita essa profecia de Isaías. A minha casa, Jesus fala assim, olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jesus, querido, ele estava expulsando os cambistas, que eram para estar ali, para fazer essa troca de valores. Ele colocou os bois do sacrifício, as ovelhas, as pombas, e ele falou, tira isso, a casa do meu pai não será casa de negócio. Por quê, irmãos? Com o decorrer dos anos, o templo começou a se tornar um lugar de comércio. As pessoas que vendiam os bois, que vendiam as vacas, que vendiam as pombas, os cambistas, eles estavam muito mais interessados em recolher o dinheiro do povo do que fazer um culto de adoração ao Senhor. Aleluia. Por isso que Jesus falou, a casa do meu pai não será casa de negócios. E isso, irmão, trazendo-nos para os nossos dias. Todas as vezes que eu saio da minha casa e dizendo que vou ao culto, e eu venho de qualquer maneira, e eu não me preparo diante do Senhor, e eu não penso que eu estou aqui não para cumprir um roteiro, mas para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu estou sendo como esses cambistas, irmãos. Irmãos, o culto não é apenas uma reunião de um monte de gente que quer ficar feliz. O culto é um lugar onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se assenta no trono da sua majestade. E nós, como seus adoradores, damos honra, glória a Ele. Irmãos, nós não podemos mais fazer o culto de qualquer maneira. Uma casa de oração não adora a Deus de qualquer maneira. Eu não posso dizer que sou casa de oração e viver em briga com os meus vizinhos. Eu não posso dizer que sou casa de oração, irmãos, e maltratar as pessoas, os colegas de trabalho, e ser um mentiroso, e ser uma pessoa grossa. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém. A minha casa, diz o Senhor, será chamada casa de oração para todos os povos. As pessoas precisam falar como Isaías profetizou, que nos últimos dias falaram, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine as suas leis. Irmãos, os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, de faculdade, eles precisam vir para nós e falar assim, cara, me fala desse Jesus que você vive. Aleluia. Me fala desse Jesus que você prega. Irmão, chega de evangelho fake. Chega de evangelho que eu domingo eu sou crente, eu dou glória, aleluia, e segunda-feira eu esqueci de tudo. Chega de um evangelho, querido, sem reverência. E quando eu falo de reverência, irmãos, eu não estou simplesmente falando de algo que... Existem alguns irmãos que têm esse costume e eu não sou contra, pelo contrário. Não tenho nada contra isso, irmãos. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus, né? Irmãos, não está errado isso, não tem problema nenhum. Só que reverência à palavra de Deus não é simplesmente eu ficar de pé na hora de ler. É eu viver essa palavra e cumpri-la. Isso é reverência. Como estão entendendo, queridos? Não adianta eu ficar em pé aqui na hora de ler a palavra de Deus no culto, que é bênção, pode fazer, não tem problema nenhum. E chega lá fora, eu não obedeço aquilo que Jesus está falando na palavra, irmão.
Quantos estão entendendo? Quer que eu pare aqui ou continua? Pé embaixo, vai. Pé embaixo? Pé embaixo. Irmãos, eu creio que a palavra, irmãos, Flavinho, se a palavra não nos confrontar e nos levar assim, cara, irmão, a gente tem que sair daqui, né, dizendo, rapaz, o culto foi uma bênção, né, o louvor, a palavra, a gente tem que sair, chegar em casa e começar a chorar. Aleluia. Porque, Senhor, a tua palavra mostrou como eu tenho vivido esses dias, como eu preciso mudar, como eu preciso me arrepender. Vocês estão entendendo, irmãos? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jesus expulsou aqueles caras. E no versículo 13 ele fala, não faça da casa do meu pai covil de ladrões. Sabe o que é um covil? Covil é um lugar onde os lobos, onde os animais ferozes, onde pessoas se escondem. Não faça da casa do meu pai uma cova de bandidos. Irmãos, tem pessoas hoje negociando a fé, a nossa fé. Aleluia. Eu não quero criticar, não estou criticando as pessoas, irmãos, mas eu não preciso ficar preso em campanha para prosperidade, em campanha para cura. Eu preciso ser casa de oração, onde Deus habita. Grande Deus. Irmão, você não precisa ficar a dar 1.000, dar 2.000 para o milagre acontecer na tua vida, para você ser abençoado. Se você for casa de oração, Deus já tem te abençoado. Obrigado, Senhor. Oh, irmãos, isso é muito sério. Isso tem que arder no nosso coração. E Jesus, ele coloca, e ele fala isso, a minha casa não vai ser uma casa, um covil de ladrões. Irmão, toda vez que o líder, toda vez que o pastor ele precisa ficar inventando coisas no culto, para no culto que vem vir mais gente, ele está perdido. Irmão, no dia que eu começar a fazer promessa para você, irmão, semana que vem você vem, que semana que vem o couro vai comer aqui. Aí domingo que vem, aí não acontece, aí eu vou ter que falar pro outro domingo, irmão, esse domingo foi bem assim, mas no próximo domingo, Alan, tá, a gente vai melhorar no louvor, né, Alan? Aí vai vir mais gente aqui, irmãos. O que tem que te atrair para esse lugar não são as promessas do pastor, mas é a presença, o quanto da glória de Deus está dentro desse lugar. O que tem que te atrair para esse lugar é o quanto da glória de Deus está aqui, irmãos. Porque se a glória de Deus estiver nesse lugar, as pessoas que passarem do outro lado da calçada vão ser atraídas aqui para dentro. Não estou entendendo, queridos? Glória a Deus. Não espere promessas do seu pastor de culto abençoado. O que eu vou te desafiar a você a cada dia é que você seja casa de oração. E se você entender que nesse lugar a palavra de Deus é pregada, se você entender que neste lugar a glória de Deus se manifesta, então, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Quantos podem dar uma glória a Deus? A motivação daqueles homens já não era mais o culto ao Senhor, e sim o lucro financeiro que estavam dando para os cofres do templo. Isso é muito triste, irmãos. Eu estou falando de algo que foi escrito há mais de 2.000 anos atrás e que parece tão real hoje. O culto para trazer apenas valores materiais. Culto que oferece bênçãos e bênçãos e mais bênçãos. O mesmo princípio que Satanás usou com Eva e Adão. Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Eles já eram igual a Deus. Eles já eram santos antes do pecado. Eles já tinham a glória de Deus na vida deles. O que Satanás tem tentado fazer com a gente nesses últimos dias, irmãos, é negociar a nossa fé. Quando tão somente o que o Senhor está falando para nós é: seja uma casa de oração, uma casa pura, uma casa que seja referência para os outros. Aleluia. Não é uma casa perfeita, mas que seja referência. Aron, a galera tem que olhar para você na tua escola e ver você super despojado. Nós somos, né? Nós somos jovens, né? Super despojados, mas olhar para você e ver assim: aquele garoto é uma casa de oração, eu vou até ele. Não estou entendendo? Pietra, você com essas suas madeixas aí tão bonitas, viu, Pietra? Pietra falou comigo hoje: pastor, eu quero me batizar, pastor. Eu falei: segura. Vamos começar o Descubra aí, em breve teremos mais batismos aí.
Você pode estar com cabelão enroladinho, as pessoas vão olhar pra você, e essa garota é crente com esse cabelo cheio de... E eu vou deixar o cabelo crescer, que eu vou meter um rastafari no final. Vou meter um rasta aqui. Tô brincando. Mas você, Pietra, se você for casa de oração, os teus colegas vão falar como falaram para você naquele dia. Fala desse Jesus que você está vivendo. A Pietra veio no colégio, deu o testemunho para ele e falou para os colegas assim: vem cá, tu não quer se converter, não? Aí o garoto: quero. E hoje ele é crente, se converteu. Olha a pregação da irmã, cara. Eu levo meia hora pregando, 1 hora. A irmã vira pro cara e fala: não quer se converter, não? Quero. Pô, quero essa opção. Chegar na rua e falar: tu quer se converter, não, rapaz? Jesus te ama, quero, vambora. Vocês estão entendendo, querido? Você pode dar uma glória a Deus? Esse é o tempo! Terceiro ponto, irmãos, na casa de oração. Isso aqui, queridos, eu quero que você segure. A gente vai aumentar um pouquinho, a gente vai apertar só mais um pouquinho. Porque quanto mais aperta o azeite aí, a azeitona sai, né? O óleo sai mais bonito. Para tomar um suco de laranja, irmão, tem que apertar a laranja, até ficar um bagaço. Você quer que saia o melhor de você para Jesus? Amém. Posso apertar mais um pouquinho? Você aguenta? Uma casa de oração, ela não pode ser orgulhosa. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Todos nós temos um pouco de orgulho. Todos nós. O problema é quando esse orgulho começa a nos dominar de uma forma tal que eu não consigo mais olhar para mim e ver que eu sou pecador e reconhecer os meus erros. Provérbios, capítulo 16, versículo 5, diz assim: olha que pancada. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Essa é a tradução da Revista Atualizada. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Uma casa de oração, ela não pode ser orgulhosa e nem soberba. Quem é a casa de oração? Amém. Então nós não podemos ser nem orgulhosos nem soberbos, irmãos. Não pode. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Irmão, soberba precede ruína, e a altivez do espírito a queda. Satanás caiu por causa do orgulho. Tiago 4,6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Irmãos, Deus resiste ao soberbo. Ele resiste. Não adianta o soberbo orar, não adianta o soberbo falar que é bonzinho. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Provérbios 30, 13. Querido, esse é mais uma pancada. Se prepara só um pouquinho mais na cadeira. Olha o que diz Provérbios 30, 13. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Vou repetir. Essa é a tradução da nova tradução linguagem de hoje. Em outras linguagens, uma linguagem mais simples, eu estou apertando a tecla SAP. Está ali, ó. Ali está a tradução, ali é outra tradução. Nessa que eu estou lendo aqui, fala: há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Já viu? Quem és tu, ó pecador? É aquela pessoa que sempre olha as pessoas assim, ó. E quando eu falo isso, querido, eu não falo a pessoa que grita, a pessoa que esperneia. Não. Você pode falar calminho e continuar olhando as pessoas assim. O soberbo, ele te olha de cima a baixo. Outro dia eu encontrei com um irmão na rua. Não é daqui não. Estava ele, a mãe dele e a esposa. Aqui no Abilhão, olha só. Aí estou eu de tênis, calçadinho, todo sujo, estava ralando aqui pra caramba, dando limpeza. Aí fui lá rapidinho. Porque ele estava bravo, estava.
Mas tava cheirosinho, que geralmente eu boto um perfume, porque minha esposa vende perfume, então tava bem. Cara, aí quando eu tô entrando no abilhão, o irmão, ô pastor, eu falei, ô irmão, como vai? Tudo bem? Ô, tá aqui, tudo bem? Falei com ele, esse aqui é minha mãe, vem cá, eu quero te apresentar. Mãe, esse aqui é o pastor Marcão. Rapaz. A abençoada me olhou assim, ó. E eu já, né? Será que a minha chapinha tá muito regressiva? Cheirei um pouquinho, pra ver se levantava muito só. E ela ainda falou assim, tu é pastor? Eu falei, sou. Perdão, mas eu sou. Queridos, há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Eu posso contar um outro segredo? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Provérbios, ainda 30:13, a outra tradução, essa é a nova versão transformadora. Olham ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. Eu não sei se você já recebeu um olhar desse, irmão, mas dói aqui dentro. Se você não for casa de oração para estar firme, você sai da graça. Aleluia. Agora, o orgulhoso, irmãos, ele, como eu falei, ele não precisa gritar contigo. Às vezes ele não vai nem apontar dedo para você, não. Ele vai só te olhar e às vezes mansamente vai falar assim, tipo assim, eu sou melhor do que você. Quando você conversa com uma pessoa durante 30, 40 minutos, por uma crise que ela teve, um problema familiar, ou cada um de nós aqui, tive um problema na minha casa com a minha esposa, discutir com o meu filho, não sei o quê. Aí eu vou conversar com alguém. Se a pessoa conversa 40 minutos contigo só apontando os erros dos outros, você pode pegar o carinho e botar assim, ó, orgulhoso e soberbo. Porque não é possível, numa discussão, todo mundo errar, só eu que estou certo. Isso é orgulho. Como estão entendendo? Amém. O orgulhoso, ele vem te pedir perdão assim, ó. Me perdoa, tá? Eu pequei, mas a culpa foi tua. Já ouviu isso em algum lugar? Eu pequei, mas o culpado foi ele. O culpado foi ela. Isso é orgulho, queridos. Isso é soberba. E Deus resiste ao soberbo. Eu tenho muita dificuldade de lidar com gente assim. Não é porque eu sou, vou dizer não que eu, todos nós temos um pouco de orgulho, lembra disso? Todos nós. O que nós temos que fazer é colocar esse orgulho crucificado na cruz. Irmãos, a única vez que Jesus olhou as pessoas de cima para baixo, sabe onde ele estava? Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que ele estava fazendo ali? Orando por mim e por você. Orando por aquelas pessoas que estavam ali, machucando ele, acusando ele e o crucificando. Você quer olhar as pessoas de cima para baixo? Vai para a cruz. Porque lá na cruz você consegue olhar assim, ó, sem ser orgulhoso e soberbo, porque ali é um lugar de vergonha. É um lugar de ignomínia. Como você está entendendo? Amém. Queridos, isso é muito sério. Eu estava trabalhando, eu já contei isso aqui, mas algumas pessoas não sabem. Eu falo bem rapidamente. E eu estava atendendo uma pessoa via telefone, e a pessoa vira para mim e entra com o maior orgulho do outro lado da linha. E eu estava tratando ali naquele momento área de informe de rendimentos, que são relatórios financeiros para poder a pessoa fazer o seu imposto de renda. A minha área não é trabalhar com imposto de renda, eu não sou contador. Aí a pessoa que estava do outro lado da linha já entra assim, olha só, eu sou contador. Parabéns. Se tivesse estudado seria um pouco mais. Não estou brincando. Eu sou contador. Só que tem que fazer aquilo. E eu, na maior calma, tranquilidade, falei, olha, senhor, eu entendo, mas essa parte eu não resolvo, mas nós vamos encaminhar para a área responsável. Aí, do outro lado da linha.
Por telefone você não está vendo a pessoa, você está ouvindo só o que? A voz. Então a voz, quando ele fez o eu lembrei que uma vez eu estava no cemitério, apareceu lá um capiroto rindo da mesma forma, eu já fiquei nervoso. Aí eu virei, perguntei assim, o senhor está achando graça de alguma coisa? Irmão, eu sou atendente, eu não posso falar assim com o cliente. Quem está trabalhando em telemarketing aqui? A galera, uhul! Só que a galera de telemarketing é bem corporativa. Quando eu virei para ele e falei assim, você está achando graça de alguma coisa? A galera, oh! Os amiguinhos do lado, vibrando, os colegas. E o pessoal já levantando assim, me olhando, né? Cara, eu sou bem tranquilo. Aí ele, que se você não pode ajudar, que... aí começou a falar um monte de coisa. Eu virei pro cara, resumindo a história, e falei assim, se o senhor calar a boca e me ouvir, eu sou um profissional e eu vou lhe passar o que o senhor tem que fazer. Mas cala a boca e me ouve. Meu Deus. Eu falei isso, irmãos. Estou confessando o meu pecado aqui para vocês. Saiu do script. Totalmente. Irmãos, escuta. Irmãos, você mandar uma pessoa calar a boca, Claudinho, acho que nem, sabe, é um nível muito duro. Você não se fala isso para ninguém. Nem na hora da discussão. Eu sei que na hora da discussão os ânimos estão aflorados. Você cala a boca. Cara, você não fala isso. Na verdade, é muito duro você mandar uma pessoa calar a boca. É muito mais eu, um profissional de atendimento, mandando o cara calar a boca. E nisso a torcida já vendendo pipoca, né? Vendendo cachorro quente. Não, cliente. Já tinha torcida organizada lá. Bonitão. Quem ganhou? Outros que vamos. Valeu. Queridos, resumindo a história. E eu ainda falei assim, olha o orgulho. Eu estou dando exemplo de orgulho. Casa de oração não pode ser orgulhosa. Eu ainda falei assim, tomara que a monitoria de qualidade é as pessoas que ouvem o que você fala com todos os clientes, para ver se você está no padrão. A nossa irmã Joana já trabalhou como monitora de qualidade e ela está ali morrendo de rir da minha cara. Queridos, eu ainda falei assim, eu quero que eles peguem essa ligação. Meu amigo, não levou 2 dias. Os anjos falaram assim, amém. Irmãos, 3 dias depois estou eu lá, com a minha gerente, supervisora e coordenadora. Na sala da justiça, que a gente chama, né? Uma salinha escura, tem só uma luz assim na tua cara e fala onde é que você estava na noite e tal. Sabe como é que é aquele filme? Meu amigo, quando eu entrei ali, a primeira coisa que me acordou, ela botou a mão na cabeça e falou assim, Marcão, o que aconteceu? Porque não é o meu perfil. Marcão, o que aconteceu, meu filho? Fala para mim, pelo amor de Deus. Já tem e-mail da diretoria, da empresa, para tudo quanto é lugar com o teu nome. Eu pensei até que fosse o outro Marco Antônio. Falei, acho que foi esse. Que tem o outro Marco Antônio, acho que foi ele. Querido, o que é que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu sei que naquela hora foi o Espírito Santo que... Eu falei assim, olha, eu ouvi toda a conversa minha com o cliente. Sabe o que é? Não tem nem como mentir. Eu estava ouvindo a minha voz falando com o cliente. É tipo aquele cara, né, no juízo final, que Jesus vai botar um telão assim atrás e ele não está vendo. Aí tá o Marcão lá, né, roubando alguma coisa ali. Aí Jesus, Marcão, você roubou aquilo ali. Eu, Senhor, duvido. Eu quero morrer preto se eu roubei alguma coisa contigo. Eu quero morrer preto. E tá lá atrás, o filme aparecendo, gente. Eu roubando. Já viu aquela criança? Você fez isso, Ana Clara, lembra? Ana Clara, você cuspiu aqui? Não, que tá ali, que foi ela, só tinha ela em casa. É minha filha do meu coração. Irmãos, eu ouvi, e a primeira coisa que eu falei para eles foi o seguinte: eu errei. Falei assim, eu quero começar de trás para frente. Eu errei. Eu estou profundamente triste com o que eu fiz. Aí falei o que aconteceu. Aí, né? Contei toda a história. Até a coordenadora quase chorando. Não, eu sei o que é isso. Também já passei por isso aqui numa reunião agora também sobre isso. Ou seja, graças a Deus, fui punido? Fui. Assinei advertência. Porque a palavra de Deus fala aqui, que a gente leu, né? Que antes da soberba precede o quê? A ruína. E fala ali que nós lemos de Provérbios 16:5, abominável é ao Senhor todo arrogante, de coração evidente que não ficará impune. Então não pensa, querido, que o arrogante e o orgulhoso vai ficar impune, porque não fica. Eu me arrependi, eu pedi desculpas ali para minha liderança,
Até falei que se precisasse, eu ligaria para o cliente e pediria desculpas a ele. Eu pedi desculpa no corredor, os meus colegas. Pô, Marcão, não fica assim, não, é isso mesmo. Eu falei, não é isso não, cara, eu errei. Sabe por quê, irmãos? Lembra que eu falei lá no início, casa de oração tem que ser o quê? Referência. Se o Marcão fez aquilo, então eu posso fazer também. Posso entender? O orgulhoso, querido. A casa de oração não pode ser uma casa orgulhosa. Eu já estou caminhando aqui para o final, irmão. Você aguenta mais um pouquinho, querido? Eu acho que Deus está nos chamando aqui nessa noite para colocarmos um divisor de água em algumas coisas. Posso estar entendendo? Queridos, a única vez que eu falei que Jesus mostrou-se estar por cima dos outros foi quando ele estava na cruz. E é muito estranho quando uma pessoa arrogante... Vai, Pachagão, Deus abençoe, meu irmão. Trabalha. É muito estranho quando uma pessoa arrogante ela se tenta passar por humilde. É bizarro. A linguagem dos jovens. Deus abençoe, meu irmão. O jovem fala assim, cara, isso é bizarro. Irmãos, um arrogante tentando se passar por humilde, sabe por quê? Querido, na hora que eu estava falando com o cliente, eu não levantei a voz em nenhum momento. A minha coordenadora falou assim, Marcão, em nenhum momento você levantou a tua voz. Você não xingou. Graças a Deus, né? Você não xingou, você simplesmente, com a maior voz tranquila, do início ao fim, você arrasou com o cliente. Você acabou com o cara. E pior disso, no final o cara fala assim, olha só, meu amigo, eu peço até desculpas a você, que eu acho que eu estava rindo aqui, mas era para minha esposa, você interpretou mal. Eu fiquei calado, não falei nada, nem virei e falei assim, não, tá certo, eu poderia reverter o quadro ali. Não, desculpa, eu que errei. Não, o orgulho me fez ficar calado, tipo assim, eu quero papo contigo, cara. Você me magoou, mas eu não quero papo contigo. Então, querido, quando você, escreve isso que eu estou te falando, quando você for pedir perdão para alguém que feriu você, ou que você feriu alguém, perdoa de verdade. Perdoa de verdade. Porque uma casa de oração não pede perdão aos outros olhando de cima para baixo. Eu pequei, mas a culpa foi tua. Como você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Porque, querido, é bizarro uma pessoa orgulhosa querer se passar por humilde. Jesus fala que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Como é que eu falo que eu estou aprendendo de Jesus, que é manso e humilde, se eu sou orgulhoso? Eu não estou aprendendo de Jesus, irmão. Você está entendendo? E quando, querido, toda pessoa que tenta cumprir a palavra de Deus, obedecer a Bíblia, mas sem um arrependimento verdadeiro, sem um coração quebrantado, é só desencargo de consciência, é religiosidade. Se você vai pedir perdão para alguém, querido, mas teu coração não está arrependido, ou se você não está liberando de verdade, se você não tem um reconhecimento, isso é só desencargo de consciência. Isso é religiosidade. Porque se eu pequei contra o irmão, eu tenho que me arrepender e reconhecer, meu irmão, me perdoa, eu errei contra você. O cara pode até ter errado contigo em algum momento que te levou a fazer um erro, mas se você está pedindo perdão, peça com arrependimento, me perdoa. Porque senão é só desencargo de consciência. Eu vou fazer porque a Bíblia manda fazer, então não faça. Se não tiver arrependimento no coração, posso entender, irmão? Amém. Porque uma casa de oração, ela não pode ser soberba e nem orgulhosa. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Você pode dizer amém? Amém. E o último ponto que eu queria ver com você aqui nessa noite, sobre uma casa de oração. Uma casa de oração, querido, em uma casa de oração não pode habitar contendas. Em uma casa de oração não pode habitar contenda. Quem é casa? Lembra? Eu estou falando de quem? Quando eu falo casa de oração, eu estou falando de quem? É disso aqui? É disso aqui? Quem é casa de oração? Bate no peito. Eu sou casa de oração. E uma casa de oração não pode haver contenda. Provérbios 17:14 diz assim: com o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Como abrir-se de represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixa. Irmãos, quiserem contender contigo, sabe, querido, vai em paz, Deus abençoe, porque senão começa a haver rixas.
Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Você quer vencer uma discussão, querido? Manda embora o maldizente. Querido, vai em paz. Manda embora. A pastora Miriam deu esse texto aqui no dia da festa de Pentecostes, a primeira parte, né? Sem lenha o fogo se apaga. Sim ou não? Não tem lenha, o fogo vai apagar. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Querido, o orgulhoso, o maldizente, o contencioso, ele só quer um momento para que haja rixa contigo. Então libera ele, libera ela. Uma casa de oração não pode ter contenda, irmãos. Quando estão entendendo, pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus tem ensinado, tem falado uma coisa comigo nesses dias, né? Eu ouvi isso até num vídeo daquele que passou para mim, do doutor Augusto Cury. O silêncio proativo. Silêncio proativo. Começou a haver discussão na tua casa, com a tua família. Faz silêncio, queridos. Respira. Como é que é, pastor Miriam? Que ensina para as crianças? Respira. Só para a velhinha, né, Robson? Irmão, se você tiver um silêncio proativo, o maldizente, a pessoa que gosta de contenda, ela não vai ter lenha para queimar. Se você começar a botar lenha na fogueira, a coisa vai começar a incendiar e você vai perder a razão, irmão. Quantos estão entendendo, queridos? Amém. Oh, isso é muito sério. Quando aqueles homens levaram aquela mulher adúltera lá para Jesus, Senhor, pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Qual foi a resposta de Jesus, irmão? Essa foi a segunda resposta dele. Meu irmão, tá certo. Mas essa foi a segunda. Sabe qual foi a primeira resposta de Jesus? Quando eles começaram a questioná-lo? Silêncio. Escreveu no chão. E depois ele falou: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Queridos, nós temos, escuta isso que eu vou falar, anota isso no teu coração, no teu espírito. Nós temos 5 segundos para rejeitar e expurgar da nossa mente, do nosso coração, toda a palavra de acusação que vem contra nós, senão ela vai marcar a nossa vida. Isso é comprovado cientificamente. Eu estou falando isso que eu ouvi de uma das maiores autoridades nessa área de psicanálise. Você tem 5 segundos para rejeitar e expurgar da tua mente, do teu coração, qualquer palavra de maldição. Por isso que os pais nunca devem falar que você não serve para nada. Marido, mulher, quando estiver discutindo com a tua esposa por algum desentendimento, você é uma burra, você não vale nada, não fale mais isso. Porque se essa pessoa não liberar isso da mente em 5 segundos, ela vai ficar marcada pro resto da vida. Posso entender, irmãos? Irmãos, fica de pé. Eu ia continuar, mas eu creio que Deus falou com você o que você tinha que ouvir até esse momento aqui. E eu quero falar, só para finalizarmos aqui, quando Jesus, ele expulsa os cambistas, ele expulsa aqueles animais que estavam ali dentro e falou que a minha casa será chamada casa de oração, em Mateus 21 que nós lemos, no versículo 14. Versículo 14, se puder projetar ali ainda, eu queria que você acompanhasse junto comigo. Versículo 14. Olha o que acontece depois que Jesus purifica a casa. Quantos aqui querem ser purificados por Jesus? Quantos querem ter a casa de oração, que somos nós, purificada e cheia da presença? Olha o que acontece. Aquilo ali foi no mesmo contexto que nós estávamos lendo, no capítulo 21, só que depois que Jesus expulsou os cambistas, depois que ele tirou os animais de dentro, vamos ler junto? 1, 2, 3, já vai! Aonde? Aonde? Quem chegou? Agora eu quero que você fale com mais fé. 1, 2, 3, já vai! E chegaram para ele no tempo, cegos e coxos, e ele os curou. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Quando eu e você formos uma casa pura, uma casa de referência, uma casa que não tem orgulhos e nem contendas, que se derrama diante do Senhor, os cegos, os coxos virão até nós. E você vai curá-los. Quando nós entendermos que nós temos que ser casa de oração, onde a presença de Deus habita. Eu não estou falando de sermos perfeitos, eu estou falando de sermos coerentes com a palavra de Deus.
Quando Jesus limpou a casa, os cegos, os coxos entraram naquele lugar. Irmãos, quando eu e você começarmos a entender que somos casa de oração, as pessoas virão até nós e vão falar: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus que você está vivendo, eu quero viver com esse Jesus que você está vivendo. Quantos podem dar glória a Deus por isso, amado? Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome dele. Irmãos, Deus está nos chamando para sermos casa de oração para todos os povos. Começa isso, irmãos, lá na tua casa. Começa isso lá dentro da tua casa. Como estão entendendo?